A irmã Maria, mãe do jovem Daniel, não conseguia conter as lágrimas enquanto contava como tudo começou. Ela lembrava que desde os 3 anos de idade, o filho apresentava manchas vermelhas na pele, coceiras incessantes e uma fraqueza que não melhorava com nenhum remédio. Os médicos, depois de muitos exames, deram o diagnóstico: síndrome de Sjögren-Larsson, uma doença rara que afeta a pele, os olhos e o sistema nervoso, causando dor, limitação de movimentos e, em muitos casos, deficiência intelectual progressiva. Eles disseram que não tinha cura, que ele ia piorando com o tempo. Mas eu conhecia um médico que tudo pode, ela afirmou, segurando firme a Bíblia entre as mãos. Daniel cresceu ouvindo as orações da mãe. Todas as noites, antes de dormir, ela ungia sua testa com óleo e clamava: Senhor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas hoje peço por meu filho, que o Senhor toque nele como tocou no cego Bartimeu. Que a tua palavra seja medicamento para sua carne e seu espírito. O menino, mesmo com as dores, nunca deixou de ir às reuniões. Sentado nos bancos da congregação, ouvia os hinos e via os irmãos sendo curados. Mãe, um dia eu também vou levantar daqui bom, ele dizia, com uma fé que surpreendia até os mais velhos. Os anos passaram, e a doença avançou. Aos 16 anos, Daniel já usava muletas para caminhar, e suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o inário. Mas seu coração não tremia. Toda vez que o irmão responsável pela reunião pedia para que os enfermos se levantassem para a oração, ele era o primeiro a se pôr de pé, mesmo que com dificuldade. Não é a minha força que me sustenta, é a graça de Deus, repetia, como um refrão que brotava de sua alma. Até que chegou aquele domingo, dia 12 de maio de 2024, na congregação C243. O irmão Paulo, servo dedicado, estava conduzindo a reunião com o zelo que só quem ama a obra do Senhor possui. Após a ceia, ele leu em Tiago 5, 14, 15, Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Então, olhou para a congregação e disse: Hoje o Senhor vai operar um milagre aqui. Quem tem fé para receber? Daniel, com as muletas apoiadas no banco, tentou se levantar, mas suas pernas fraquejaram. 2 irmãos o ampararam, e ele, sorrindo, disse: Não precisam me segurar, irmãos. Se o Senhor quiser, hoje eu ando sozinho. O irmão Paulo ungiu com óleo e em voz alta clamou: Pai Celestial, tu que saraste os coxos, os cegos e os leprosos, olha para este jovem. Não é pela nossa justiça, mas pela tua misericórdia. Em nome de Jesus, eu ordeno que esta doença saia agora do corpo de Daniel. Que os nervos sejam restaurados, que a pele seja purificada, que os olhos vejam com clareza, e que ele levante-se são, para a tua glória. Um silêncio profundo tomou conta do salão. Alguns irmãos fechavam os olhos, outros levantavam as mãos em adoração. De repente, Daniel sentiu algo como um calor intenso percorrer seu corpo, começando dos pés até a cabeça. Glória a Deus, ele gritou, solando as muletas no chão. Com lágrimas nos olhos, moveu os dedos das mãos, não tremiam mais. Flexionou os joelhos, e eles obedeceram. Então, com um impulso que não vinha de si mesmo, deu um passo. Depois outro. E outro. A congregação irrompeu em louvor, aleluia. Glória a Deus! Os médicos que o acompanhavam há anos não tinham explicação. Os exames posteriores não mostravam mais os marcadores da doença. A pele, antes ressecada e cheia de lesões, estava lisa. Os olhos que antes lacrimejavam sem parar, agora brilhavam com saúde. Eles disseram que era impossível, mas o nosso Deus é o Deus do impossível, testemunhou Daniel, semanas depois, em uma reunião de gratidão. Eu não merecia, mas ele teve misericórdia. Não foi por minhas obras, foi pela sua graça. A mudança não foi só física. Daniel, que antes tinha dificuldade para se concentrar, agora lia a Bíblia com entendimento. Participava dos cultos com um fervor que contagiava os irmãos. Antes eu orava pedindo cura. Agora, oro para que o Senhor me use para levar outros a Ele, compartilhou, com a humildade de quem sabe que tudo vem das mãos do Pai. Sua mãe, irmã Maria, não cansava de agradecer. Muitas vezes a gente ora e não vê a resposta logo. Mas Deus ouve. Ele não esquece das nossas lágrimas. Se Ele fez por Daniel, pode fazer por você também. Só não podemos desanimar. A fé é como uma semente, se a gente regar com oração e paciência, um dia ela brota. E assim, aquele testemunho se tornou um farol na congregação C243. Outros enfermos se animaram. Uma irmã com artrite severa, que mal conseguia dobrar os dedos, se aproximou de Daniel após a reunião e pediu: Irmão, ora por mim? Ele colocou as mãos sobre os ombros dela e disse: Irmã, não é o meu poder, é o poder de Jesus.
Se ele curou a mim que não merecia, pode curar a senhora também. E oraram juntos. Na semana seguinte, aquela irmã voltou correndo para abraçar Daniel. Glória a Deus! Minhas mãos não doem mais. Consegui costurar novamente. O irmão Paulo, ao ver aqueles milagres, lembrava a congregação. Irmãos, não é o homem que opera, é Deus. Não é a nossa fé que cura, é a fé em Cristo. Se a gente confiar nele, mesmo que a cura não venha quando a gente quer, ele sabe o que é melhor. Mas quando ele age, é para a sua glória e ninguém pode negar. Daniel, hoje com 18 anos, serve na obra do Senhor. Ajuda a distribuir folhetos, visita os enfermos e nas reuniões de jovens, compartilha sua história para fortalecer os que estão fracos na fé. Às vezes, o diabo vem com pensamentos. E se a doença voltar? Mas eu lembro das palavras do irmão que me ungiu. O que Deus cura está curado. E isso me basta. Em uma noite de oração recente, um irmão novo na fé perguntou: como a gente sabe que Deus vai nos ouvir? Daniel respondeu com um sorriso: irmão, não é questão de se ele vai ouvir. Ele sempre ouve. A questão é se a gente vai persistir até ver a resposta. Às vezes, a resposta é espere. Às vezes é não. Mas quando é sim, ninguém pode segurar a bênção. O segredo é não desistir. Se a gente confiar nele mesmo no escuro, ele não vai nos deixar cair. E assim, aquele jovem que já foi chamado de incurável pelos homens se tornou uma prova viva de que, para Deus, não há limites. Sua vida agora é um hino de gratidão. E toda vez que ele entra no salão de reuniões, muitos irmãos se lembram: se Deus fez por Daniel, pode fazer por mim também. Porque a fé, quando é verdadeira, não se baseia no que vemos, mas naquele que tudo vê e tudo pode. E isso, irmãos, é o maior milagre de todos. Testemunho CCB. A cura que transformou uma vida, da síndrome à salvação. Continuação, uma jornada de fé, luta e milagres na congregação cristã no Brasil. O peso da cruz e a força da oração. Daniel nunca esqueceu o dia em que, aos 16 anos, recebeu o diagnóstico que mudaria sua vida: síndrome de Sjögren-Larsson, uma doença genética rara que afetava sua pele, seus olhos e seu sistema nervoso. Os médicos foram claros: não há cura. Você vai conviver com dores, coceiras incessantes e limitações físicas pelo resto da vida. Mas o que eles não sabiam era que dentro daquele jovem frágil, ardia uma chama que nem mesmo a medicina podia apagar: a fé em um Deus que opera milagres. Na Congregação Cristã no Brasil CCB, onde Daniel havia sido criado desde pequeno, ele aprendeu que a oração não é um último recurso, mas a primeira arma do cristão. Sua mãe, Irmã Maria, era uma mulher de joelhos calosos de tanto orar. Todas as noites, antes de dormir, ela ungia seu filho com óleo e clamava: Senhor, tu disseste que pelas tuas pisaduras fomos sarados. Eu não aceito que meu filho sofra assim. Se é da tua vontade, cura-o, Senhor. Mas as noites eram longas. A síndrome causava prurido insuportável, como se milhares de agulhas perfurassem sua pele a cada minuto. Daniel chegava a arranhar-se até sangrar, acordando com lençóis manchados de vermelho. Às vezes eu chorava sozinho no quarto, perguntando a Deus por que ele permitia aquilo, confessou anos depois em um depoimento na igreja. Mas mesmo no desespero, eu sentia uma voz dentro de mim dizendo: confia, eu estou aqui. A reunião que mudou tudo foi em uma reunião de oração na congregação C243, um sábado à noite, que tudo mudou. O salão estava lotado, o coro dos irmãos entoava hinos com fervor, e o Espírito Santo movia-se de forma poderosa. Daniel, fraco e com a pele ressecada, sentou-se nos bancos da frente, como sempre fazia, mesmo quando a dor o impedia de ficar em pé por muito tempo. O irmão presidente, um homem de barba branca e voz firme, começou a falar sobre a fé que move montanhas. Irmãos, Deus não mudou. Ele ainda cura, ainda liberta, ainda transforma vidas. Mas nós precisamos crer sem duvidar. Enquanto falava, seus olhos se fixaram em Daniel, como se o Espírito tivesse guiado até aquele jovem sofrido. De repente, o irmão presidente chamou Daniel ao altar. Vem aqui, meu filho. Deus quer te tocar hoje. Tremendo, Daniel obedeceu. As mãos do servo de Deus foram colocadas sobre sua cabeça, e ele começou a orar com autoridade. Pai Celestial, tu és o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Tu és o mesmo que curou o leproso, que deu vista ao cego, que ressuscitou Lázaro. Eu te peço, em nome de Jesus, liberta este jovem dessa enfermidade. Que a síndrome que o aprisiona seja quebrada pelo poder do teu Espírito. Em nome de Jesus, ele está curado. Daniel sentiu algo estranho e poderoso percorrer seu corpo. Era como se uma corrente elétrica divina passasse por suas veias. De repente, uma paz indescritível o invadiu. Ele abriu os olhos e, pela primeira vez em anos, não sentia coceira.
Suas mãos, antes sempre inchadas e rachadas, estavam suaves. Ele tocou o próprio rosto e não havia dor. Glória a Deus! Gritou o irmão presidente, levantando as mãos. O Senhor operou. O salão explodiu em louvor. Irmãos choravam, outros dançavam de alegria, e muitos se ajoelhavam, clamando por seus próprios milagres. Daniel caiu de joelhos, chorando sem parar, não de dor, mas de gratidão. Os dias seguintes, a confirmação do milagre. Nos dias que se seguiram, Daniel esperava ansioso por algum sinal de que a doença havia voltado. Mas nada. Sua pele, antes ressecada e escamosa, começou a se regenerar. Os médicos incrédulos pediram novos exames. Os resultados? Negativos para a síndrome. Isso não é possível, disse um dermatologista, coçando a cabeça. Essa doença não tem cura. Os sintomas podem ser controlados, mas desaparecer? Nunca vi isso. Daniel sorriu e respondeu: Doutor, o médico dos médicos operou em mim. Não foi remédio, foi milagre. A notícia se espalhou pela congregação como fogo. Irmãos que antes duvidavam começaram a crer. Uma irmã que sofria de fibromialgia há anos aproximou-se de Daniel após um culto e perguntou: Como você fez para ter tanta fé? Daniel, humilde, respondeu: Irmã, não foi minha fé. Foi a fidelidade de Deus. Eu só não desisti. Mesmo quando tudo dizia que era impossível, eu continuei orando, continuando crendo. Porque a Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. A vida após a cura, um testemunho vivo. A cura de Daniel não foi apenas física, foi espiritual. Ele, que antes se sentia inútil por causa das limitações, agora via que Deus tinha um propósito para sua vida. Começou a participar ativamente dos cultos, ajudando na limpeza do salão, visitando doentes e até preparando-se para ser cooperador. Uma tarde, enquanto ajudava a organizar as cadeiras para uma reunião de jovens, um rapaz de uns 17 anos, desanimado e com olheiras fundas, aproximou-se dele. Irmão, eu ouvi seu testemunho, mas eu não tenho fé como a sua. Como fazer para crer assim? Daniel pousou a mão no ombro do jovem e disse: Fé não é algo que a gente tem ou não tem. Fé é uma escolha. Todos os dias eu escolhia crer, mesmo quando não via resultado. Você conhece a história do homem que pediu a Jesus: Senhor, eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Marcos 9:24. Pois às vezes, a gente começa assim, com um pouquinho de fé e muito desejo de crer. E Deus honra isso. O jovem chamado Rafael confessou que estava viciado em drogas e não via saída. Daniel, então, o levou até o irmão responsável pelos jovens e juntos oraram por sua libertação. Semanas depois, Rafael, limpo e transformado, deu seu próprio testemunho na igreja. Se Deus curou o irmão Daniel de uma doença que os médicos disseram que não tinha cura, Ele pode me livrar das drogas, declarou, emocionado. As provações que vieram depois. Mas a jornada de Daniel não foi só de vitórias. Satanás, incomodado com aquele testemunho poderoso, tentou abalá-lo. Certa vez, após um culto, um irmão mais velho, conhecido por seu legalismo, aproximou-se dele e disse com tom de reprovação: Cuidado, irmão. Muitos hoje em dia inventam curas para chamar atenção. A verdadeira fé não precisa de milagres para ser provada. Daniel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Aquelas palavras o fizeram duvidar. Será que Deus realmente me curou, ou foi só minha imaginação? Naquela noite abalado, ele foi até o quintal de sua casa e caiu de joelhos. Senhor, se foi tu que me curaste, confirma isso para mim. Não deixe que eu duvide. No dia seguinte, durante a escola dominical, o irmão que o havia ungido na noite da cura subiu ao púlpito, e sem saber do que havia acontecido, disse: Irmãos, Deus está nos falando hoje através do Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, 2, 3. Alguém aqui precisa ouvir isso hoje? Daniel chorou silenciosamente. Era a confirmação que precisava. O milagre que multiplicou fé. Com o tempo, o testemunho de Daniel se espalhou além da congregação. Pessoas de outras cidades, ao ouvirem sua história, vinham até a CCB 243 em busca de um encontro com Deus. Uma mulher, Dona Ana, que sofria de esclerose múltipla, viajou mais de 200 quilômetros só para participar de uma reunião onde Daniel daria seu depoimento. Após a pregação, os irmãos oraram por ela, e ela sentiu uma melhora imediata. Não foi uma cura instantânea, mas a dor diminuiu, e ela ganhou forças para caminhar sem moletas. Eu não sei explicar, mas quando aquele jovem falou, eu senti que Deus estava falando comigo, contou Dona Ana, emocionada.
Até médicos e enfermeiros que trataram Daniel começaram a questionar suas próprias crenças. Um deles, Dr. Carlos, que era ateu, foi até a igreja após ler um artigo sobre o caso em um jornal local. Eu vim aqui para entender como um rapaz com uma doença degenerativa fica completamente curado da noite para o dia. O irmão presidente respondeu: Doutor, a ciência explica muitas coisas, mas Deus está acima da ciência. O que aconteceu com Daniel não foi medicina, foi milagre. E se o Senhor quiser, pode experimentar esse mesmo Deus. Dr. Carlos não se converteu na hora, mas começou a frequentar os cultos, intrigado. 6 meses depois, batizou-se nas águas, dando seu próprio testemunho. Eu vi coisas que a medicina não pode explicar. Se Deus fez isso com Daniel, Ele pode fazer comigo também. Lições de uma vida transformada. Hoje, anos depois da cura, Daniel é um cooperador ativo na CCB. Ele não prega em púlpitos, não tem títulos teológicos, mas sua vida é um sermão. Sempre que pode, ele visita hospitais e asilos, levando esperança para aqueles que, como ele um dia, se sentem abandonados pela medicina. Em uma de suas visitas conheceu seu João, um senhor de 80 anos com câncer em estágio avançado. O homem magro e fraco olhou para Daniel e disse: Filho, eu não tenho mais esperança. Os médicos disseram que é questão de semanas. Daniel segurou sua mão e respondeu: Seu João, eu já ouvi isso antes. Mas sabe de uma coisa? Deus não olha para relatórios médicos. Ele olha para o coração. Se o Senhor ainda tiver um pouquinho de fé, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda, Deus pode operar. Eles oraram juntos. Seu João não foi curado imediatamente, mas algo mudou dentro dele. A paz de Deus o invadiu. 3 meses depois, contra todas as expectativas, os exames mostraram regressão do tumor. Não sei por quanto tempo vou viver, mas agora eu sei porque estou vivo, disse seu João, emocionado, em um culto de ação de graças. A fé que vence o mundo. Daniel aprendeu que milagres não são apenas para alguns, mas para todos que creem. Sua história prova que, Deus ouve o clamor do seu povo. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está trabalhando. 2. A fé verdadeira persiste, não é sobre sentir, é sobre confiar mesmo no escuro. 3. Testemunhos geram mais testemunhos, uma vida transformada inspira outras a crer. 4. A cura não é só física, muitas vezes o maior milagre é a paz no coração. Em uma reunião de jovens recentemente, um adolescente perguntou: Irmão Daniel, e se Deus não me curar? Ele respondeu com um sorriso: Se Deus não te curar da forma que você quer, Ele vai te curar da forma que você precisa. Às vezes, a cura é a paciência. Às vezes, é a força para suportar. Mas uma coisa eu garanto, Deus nunca abandona seus filhos. Se Ele permitiu que eu passasse por aquilo, foi para que hoje eu pudesse dizer a você, não desista. Ele está no controle. E assim, aquele que já foi chamado de incurável, tornou-se um farol de esperança. Sua vida é a prova de que quando Deus age, nenhuma doença, nenhum diagnóstico, nenhuma opinião humana pode impedir seus propósitos. Porque no final das contas, a maior cura não é a do corpo, mas a da alma. E isso somente Jesus pode dar. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21h05. Fim do testemunho. Que esta história fortaleça a fé de todos que a lerem.